que cria uma atmosfera que permite o crescimento de todas as coisas boas. É como se Deus abrisse os olhos dos que honram, porque pode confiar que eles responderão com amor às percepções sobre as pessoas. A honra traz a grandeza que está oculta, amém? A honra traz a grandeza que está oculta. A pessoa que está do seu lado tem tanto de Deus, você tem tanto de Deus que talvez você nem saiba, mas Deus, em nome de Jesus, que vai começar a cavar o mais fundo do seu ser, para tirar de você aquilo que Ele mesmo colocou dentro de você. E é isso que nós queremos ministrar sobre a sua vida hoje, é isso que Deus vai falar ao nosso coração, e será poderoso aquilo que o Senhor vai falar com a gente. A gente tem ministrado, obrigado, a gente tem nas quartas-feiras ministrado um curso chamado Casamentos Saudáveis. Cadê a galera do Casamentos Saudáveis? Tem alguém aqui? Olha lá, a galera está tudo atrás já, tudo na retaguarda, adorando e orando. E eu falei com o Rai que muito do que a gente falou ontem aqui no curso, da matéria que foi ministrada aqui ontem, tem a ver com o que nós vamos ministrar aqui. Então Deus, se comporte, você está na igreja evangélica. Então tudo vai se encaixando, se costurando, né? Deus, ele é lindo, Ele faz as coisas intencional, Ele nos atrai a um lugar para poder ministrar o nosso coração através do Espírito Santo. E não se distrai agora não, irmão. Sabe, dê o tempo ao Espírito Santo agora, dê honra ao Espírito Santo, que Ele vai falar ao seu coração. Que tá falhando aí, né? Então, me avisa aí, se falhar muito a gente troca o microfone. Uma das coisas que Deus mais espera de nós é que nós demos honra ao nosso irmão, ao nosso próximo, à nossa família. E isso faz com que gera crescimento. Eu tenho uma frase que eu guardei, eu tenho até uma camisa que está escrito isso, que diz assim: tudo que você agradece, cresce. Você pode repetir isso? Agora fala, tudo que eu agradeço, cresce. Você tem sido alguém grato pela sua família, pela sua vida, pela sua saúde. Então Deus quer fazer com que as coisas boas que Ele colocou dentro de você, cresça dentro de você. Amém, igreja? Glória a Deus. Posso dar uma boa noite? Boa noite, igreja. Graça e paz no seu coração. Que igreja linda, né? Vamos juntos? Vocês estão preparados para o que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite? Glória a Deus. Fiquem ligadinhos aí, porque a palavra está muito especial, poderosa. Vamos ter chaves preciosas, princípios preciosos para a gente aprender aqui nessa noite. E a partir do momento que a gente começa a obedecer esses princípios, coisas maravilhosas acontecem, amém? Nós conseguiremos experimentar, viver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, a partir do momento que nós nos posicionarmos em obediência ao Senhor, amém? Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Então a pergunta é: o que a honra traz para o seu lar? O que a honra traz para a sua família? O que a honra traz para a sua casa? O que a honra traz para a sua própria vida? Nós vamos falar algumas coisas aqui que vai ministrar o nosso coração e que atrai a bênção, a presença de Deus e a vida de Deus para a nossa família, para a nossa casa e para a nossa vida. A primeira coisa... Só para os que estão anotando aí, né? O tema da nossa mensagem é o mover da honra na família, tá? O que a honra pode fazer no meio da nossa família, amém? Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 8. E a primeira coisa que a honra traz para o seu lar paralisa as ações destruidoras de demônios. Diga amém. A honra paralisa as ações destruidoras de demônios na sua vida. Por isso que 1 João capítulo 3, versículo 8, pronto, está aí na tela para vocês,
diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Você pode ler comigo? Vamos lá? Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque O diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, amém? Então, quando você honra a sua família, quando você honra os membros da sua casa, quando você é jovem, adolescente, honra seu pai e sua mãe, honra seus irmãos, você que é casado, honra sua esposa, honra seu esposo, honra seus filhos, você está destruindo as obras de Satanás, você está fechando as brechas dos demônios, a brecha que Satanás pode encontrar para tentar destruir a sua vida. E por isso que nós, cremos no Filho de Deus, que se manifestou. A obra de Jesus foi manifesta para destruir as obras do diabo. E Ele está nessa noite nos ensinando, nos direcionando, nos mostrando o caminho para que o diabo seja destruído em todas as áreas de nossas vidas e principalmente em nossa família. Amém? Por isso que o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade de sermos pessoas que tira o melhor na vida das outras pessoas. A gente precisa parar de olhar da terra para a terra. Quando você olha para uma pessoa, você pode encontrar vários defeitos. Eu quero te dizer uma coisa, você vai encontrar. Você encontra. E quem procura acha, Quem procura acha. Alguns não precisam nem procurar, já são manifestos. Não é assim? Não precisa nem procurar, já acontece. Porém, quando você entende que foi Deus que criou essa pessoa, foi Deus que colocou dentro delas dons, talentos, Deus que colocou dentro delas a presença do Espírito Santo, você pode cavar um pouco mais, honrando a vida dela, criando esse movimento dos céus aqui na terra, criando essa verdade de Deus de honra no seu lar, fazendo com que as obras do diabo sejam destruídas, as brechas que Satanás encontravam na sua família. Eu oro aqui em nome de Jesus, elas vão ser fechadas hoje, em todas as áreas, porque a partir de hoje, você vai continuar o que nós estamos fazendo aqui lá fora, honrando ao seu próximo, honrando aos da sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus nos chamou para sermos cooperadores do Espírito Santo. Amém? E quando nós honramos o nosso cônjuge, os nossos filhos, aqueles com quem a gente mora, os pais, não é verdade? Nós estamos sendo cooperadores de Deus, da obra de Deus nessa terra. E o contrário disso é verdadeiro. Quando nós desonramos, quando nós desobedecemos, quando nós quebramos princípios, nós estamos sendo cooperadores do reino das trevas. Nós estamos cooperando com o nosso inimigo, não é verdade? Porque quando nós ofendemos, como nós compartilhamos no GES, as ofensas, palavras que machucam, que ferem, nós estamos cooperando com o acusador. Nós estamos nos permitindo sermos usados por ele, sim. É possível, mas eu estou na igreja, sim, gente. Mas nós somos humanos, e se nós dermos brecha, ele pode sim nos usar para ferir e ofender outras pessoas. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Depende do ângulo que você vê. Mas, irmãos, quando você honra, você está dizendo para Satanás: você não tem vez aqui na minha vida, você não tem vez no meu lar. Jesus um dia disse assim: e vem o príncipe deste mundo. Aí vem ele, Satanás, mas ele nada encontra em mim, ele nada tem para encontrar em mim. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus, e o trabalho nosso, o meu e o seu trabalho, é sermos mais parecidos com Jesus, amém? A cada dia mais, Deus quer que você se pareça com o Filho dele. Nós não somos perfeitos, e glória a Deus por isso que nós estamos aqui, exatamente porque nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para sermos perfeitos, até aquele grande dia, até o grande dia do Senhor, até o dia que o Senhor voltará para buscar a noiva, a igreja dele, santa e gloriosa, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Vamos para um segundo tópico aí. O que a honra traz para o seu lar? Vamos falar juntos? Reconhece o valor de cada um. Amém? Romanos 15, 7. Vamos ler em voz alta aí. Então, o que a honra traz para o nosso lar? Ela reconhece o valor de cada um. Vamos ler juntos? Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aleluia. Aleluia, queridos. Deus nos chama para ter um olhar do céu para a terra. Amém? Nós já cantamos isso aqui hoje, eu não vou me lembrar em que momento, mas eu lembro que o Espírito Santo falou forte comigo. Nós precisamos olhar para o nosso próximo do céu para a terra. Ainda que as circunstâncias a gente não enxergue, né? Tá tudo muito difícil. Nós precisamos ter um olhar do céu para a terra. Como Jesus vê o nosso próximo, queridos? Como Jesus vê o meu cônjuge? Qual é a verdade de Deus para a vida dessa pessoa? Qual é a verdade de Deus para a vida dos seus filhos, dos nossos filhos? Nós fomos criados nele. O olhar de Cristo para nós é perfeito, queridos. Independente do que a gente está vivendo aqui nessa perspectiva humana, nós precisamos profetizar a vida de Deus sobre a nossa família, amém? Profetizar a vida de Deus sobre os nossos casamentos, profetizar a vida de Deus sobre a vida dos nossos filhos, sobre as nossas próximas gerações e crer que o Senhor está trabalhando, amém? Amém. Glória a Deus. Então, a honra traz para o nosso lar esse reconhecimento, olhar para o outro e reconhecer que existe um ouro dentro de cada um de nós. Existe valor, queridos, porque nós fomos criados pelo nosso Criador perfeito. E assim como o pastor já disse aqui hoje, todos nós temos qualidades e defeitos. Mas aí é uma escolha de cada um de nós. Qual sala que eu vou entrar? Qual escolha que eu vou ter? A sala da depreciação, a sala da reclamação, da murmuração, que só aponta os defeitos, só foca naquilo que não dá bom? Ou a sala da apreciação? Sabia, queridos, que é possível a gente estar no mesmo ambiente, é possível que nós estejamos aqui e uma pessoa saia daqui, uau, que culto, como eu fui tocado, que presença. E nesse mesmo ambiente, sai uma outra pessoa que, nossa, aquela mulher lá, né, que voz chata. Que som, o mesmo lugar, queridos. Por quê? Depende do meu olhar, depende da escolha que eu vou ter dos meus pensamentos, amém? Então que a gente saia daqui nessa noite escolhendo olhar o melhor de cada um, ter o olhar do céu para a terra, como que Deus vê os meus pais, como que Deus vê os meus filhos, como que Deus vê o meu cônjuge, que nós possamos realmente arrancar, né, cavar um pouco mais e tirar esse ouro que há em cada um de nós, amém? Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo está escrevendo aceitem-se uns aos outros, ele não está dizendo para você aceitar o pecado do outro, mas você aceitar que o outro também é imperfeito como você é. Quando você olha para você com um olhar de misericórdia, você consegue olhar para o outro também com um olhar de misericórdia, que ele também pode errar, que ele também vai errar, e muitas vezes vai errar com você. Eu sinto em dizer que vai ser com você, irmão. Na igreja, na família, as pessoas vão errar com a gente. Mas qual é o nível de maturidade? Qual é o nível de espiritualidade? Paulo diz assim, que a gente tem um domínio próprio, né? E a gente tem que escolher se a gente tem um domínio próprio ou se tem um demônio próprio, né? Porque quem tem um demônio próprio olha tudo com uma perspectiva de que o outro não presta, o outro não tem valor, aquela pessoa, ela não tem jeito. Mas como nós lemos no ato da oferta, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu quero te dizer, como eu disse domingo aqui no culto,
Se você não acredita que o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar a vida da pior pessoa nessa terra, não é o Evangelho de Jesus que você conheceu. O Evangelho de Jesus transforma qualquer pessoa. E Jesus olha para as pessoas nessa perspectiva. E por isso que eu e você precisamos olhar com essa perspectiva, aceitando que o outro pode errar e ajudando ele quando for necessário, para que ele volte ao caminho de Deus. E assim, quando você precisar, porque a Bíblia diz que aquele que tem misericórdia também vai precisar de misericórdia. Se você tiver misericórdia, você vai receber misericórdia, mas se você não tem misericórdia, não terá misericórdia. Por isso a misericórdia de Deus precisa nos alcançar, amém? Glória a Deus. Então essa passagem, né, reconhecer o valor de cada um, o valor de cada membro da família. É claro que eu e Rayane, nós não somos perfeitos, irmãos. Para chegarmos aqui hoje, para chegarmos no nível que nós estamos, nós passamos por muita dificuldade dentro do casamento, por muitas situações, procuramos ajuda de especialistas, de pastores, para chegarmos até aqui. Ninguém é perfeito, são famílias diferentes, são mentes diferentes, são temperamentos diferentes, mas uma coisa é certa, o Senhor Jesus pode nos transformar, amém? E isso é a coisa mais linda que pode existir no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que transforma, de dentro para fora, amém ou não amém? Então valorize, honre, sabe aquela frase, só dá valor quando perde, né? Quando perde, aí, poxa, perdi essa pessoa, perdi esse precioso, essa preciosa. Aí começa a ver as porque faz falta, né? E aí começa a fazer de tudo para recuperar. Irmão, valorize o que você tem, valorize a pessoa, as vidas, valorize o seu cônjuge, valorize os seus filhos, valorize os seus pais, valorize as pessoas enquanto você pode tê-los aqui. Amém. Glória a Deus. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso também no curso, né, dos casamentos saudáveis, um pouquinho sobre essa aceitação, né? Aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou. Gente, isso é muito forte. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus nos aceita incondicionalmente. Glória a Deus por isso, né? Amém. Amém. Mas Ele nos pede para que a gente aceite o outro também da mesma forma. Então, de forma incondicional, queridos. E aí, não é possível na nossa humanidade a gente ter esse tipo de amor, queridos. É somente nele. Nós precisamos receber dele para que a gente possa amar o nosso próximo dessa forma. Amém? Com amor ágape. Não é verdade? E aí, falando um pouquinho disso, aceitem uns aos outros. Ei, cônjuges, né? Pessoas que convivem com irmãos ou no trabalho. Tem áreas na vida do outro que não vão mudar, queridos. Faz parte da natureza dele. Deus criou ele assim. E é para um propósito maior, amém? Deus criou características especiais na vida de cada um de nós, temperamentos diferentes. Não é assim? Então nós devemos realmente aprender a valorizar, a reconhecer o valor, ainda que o outro seja diferente de mim. E nós devemos aprender a celebrar as diferenças, porque aquilo que o outro tem diferente de mim, ele me completa, me complementa, me ajuda, não é assim? Mas é um grande desafio, não é? É ou não é? Ah, é. Mas vale a pena quando a gente entra nesse lugar de aprender a reconhecer, a valorizar e crescer juntos, amém? Amém. A terceira coisa que a honra traz para a sua família é leveza aos relacionamentos. Não há um ambiente melhor que um ambiente de graça, um ambiente onde você é acolhido, um ambiente onde você não é rejeitado, um ambiente que você pode abrir o seu coração sem ser julgado, um ambiente onde você não vai ser atacado porque você não é perfeito. Mas quando há um ambiente pesado, você não consegue abrir nem a sua boca para poder dizer, olha, eu errei com isso, porque você sabe que você vai ser castigado. Então o ambiente de graça, o ambiente da honra, traz leveza aos relacionamentos. Ontem nós falamos aqui sobre os psicólogos dizem, os cientistas,
que a pior coisa que uma criança dentro de um lar pode receber é uma repreensão de que ela não pode abrir o seu coração na dor que ela está sentindo. Sabe aquele negócio assim, engole o choro, menino, segura aí, segura, não vai abrir essa boca não vai me envergonhar aqui não. Isso é a coisa mais destrutiva que um ser humano pode receber, porque ela guarda aquela mágoa, ela guarda aquele ressentimento, ela rumina aquilo desde a sua infância. Então, em nome de Jesus, se você já passou por isso, irmão, eu creio que o Espírito Santo pode trazer leveza à sua vida, o Espírito Santo pode trazer graça à sua vida aqui hoje, mas você que é pai, cuidado com a forma que você trata os seus filhos. Crie um ambiente de graça. Os seus filhos, eles precisam confiar em você. Os seus filhos, eles podem compartilhar com você aquilo que eles estão sentindo. Não tem problema algum, irmão. Às vezes, o teu filho, ele não fala nada, por quê? Porque ele tem medo da repreensão que ele vai receber, da chicotada que ele vai levar. Então, ele guarda, e muitas vezes ele vai se abrir o coração com pessoas que não vão ter palavras de sabedoria para a vida dele ou para a vida dela. Então, crie um ambiente da graça, crie um ambiente de leveza, um ambiente onde as pessoas podem ter a certeza, eu vou ser perdoado por esse ato. Não que elas não vão ter consequências, todos os pecados, tudo aquilo que a pessoa faz que não é da vontade de Deus, tem consequências, assim como tudo que você faz em obediência a Deus traz consequência, amém? Então, não deixe de criar esse ambiente da graça de Deus no seu relacionamento. E por isso que Romanos capítulo 14, versículo 17, Romanos 14, 17, diz assim, pois o reino de Deus não é comida e nem, mas, diga comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que você precisa praticar, justiça, trazer paz ao ambiente do seu lar, ao ambiente da sua família, e aí você vai ver a alegria do Espírito Santo atuando na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, se você é filho, na vida dos seus pais. Não há coisa, ó o primeiro mandamento com promessa, pega aí jovens, adolescentes, qual é o primeiro mandamento com promessa, igreja? Honra aos teus pais, honre aos seus pais, esse é o primeiro mandamento com promessa, porque você terá vida longa, você terá vida próspera, os seus dias serão prolongados aqui nessa terra. Então, se eu não honro, o que acontece? Vai encontrar com Jesus mais cedo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus tem alegria para a sua família, amém? Deus tem paz para a sua família, mas para isso você precisa praticar a justiça de Deus, você precisa praticar a honra na sua família, você precisa praticar aquilo que Deus chama de justiça, que é honrar uns aos outros, tirando o melhor na vida de cada um. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus. Para onde? Agora sim. Quarto tópico aí, queridos. O que a honra traz para o nosso lar? A honra empodera destinos extraordinários. Amém? Glória a Deus. Salmos 2, versos 7 e 8. Empodera destinos extraordinários. Nós Aleluia. somos chamados. Ei, homens, levanta sua mão comigo. Eu oro pela sua vida, para que você dê destino à sua família. Amém. Para que você dê destino à sua esposa, proteja a sua esposa. E você dê nas mãos do guerreiro. Quantos guerreiros temos aqui? Amém. A flecha na mão do guerreiro, né? É uma poderosa arma para você lançar o teu filho no destino que Deus planejou para ele, amém? E o interessante é que muitas vezes, irmãos, a gente acha que o nosso filho,
ou os nossos filhos estarem prosperando, estarem dando certo na obra ou no reino de Deus, é alguém que saiba tocar, é alguém que saiba cantar, é alguém que saiba pregar, é alguém que deu certo na vida como um engenheiro, como um arquiteto, alguém que é um doutor, um médico conhecido, alguém famoso, alguém que é reconhecido pelos outros. Mas não é isso que Deus acha que é alguém que é abençoado ou próspero. Sabe quem é abençoado, sabe quem é próspero, sabe quem pratica justiça, sabe quem deu certo no reino de Deus? Aquele que cumpre o propósito que Deus preparou para ele aqui na terra. Então o destino da sua família, homens, está nas tuas mãos, de levar os seus filhos a amar a Jesus, de levar os seus filhos a viver o propósito que Deus preparou para cada um deles, amém? Glória a Deus. Cadê as mulheres? Vocês acharam que ia ficar para trás, né? Deus tem uma palavra para vocês também, mulheres. Esposas, futuras esposas. Existe uma promessa de Deus para aquelas que entendem o seu lugar nele, amém? Aleluia. Existe uma promessa de Deus de provisão, de proteção. Existe uma promessa de Deus para aquelas que entenderam o seu lugar na sua casa. Amém, Aleluia. queridos? Nós vivemos um tempo muito desafiador, vamos colocar assim, né? Essa nova geração, muitas informações, não é verdade? Falei um pouquinho sobre isso na semana passada, mas eu quero dizer para vocês que o ano passado a gente foi muito ministrado nesse assunto. Existe um livro do John Bevere, Debaixo das Suas Asas, que alguns colocaram o nome de Quebrando as Suas Asas, Depenando as Suas Asas, do jeito que o livro é forte, queridos. E nós somos muito ministrados. Eu gostaria de trazer essa reflexão para a igreja nessa noite. Porque quando nós entendemos e reconhecemos e honramos a autoridade de Deus sobre as nossas vidas acima de tudo, e também a autoridade delegada por Deus em nós, por isso que eu estou falando para as mulheres aqui especialmente, né? A autoridade que o Senhor colocou nas nossas vidas está na vida do nosso cônjuge, amém, mulheres? Esposas, amém? E outras autoridades também. Quando nós entendemos isso e honramos e reconhecemos e nos colocamos nesse lugar que está ao lado, queridos, não há outro lugar melhor. Se você não descobriu esse lugar ainda, procure em Deus. Senhor, eu quero estar nesse lugar, porque é um lugar de descanso, é um lugar de dependência, é um lugar leve, que a gente não precisa querer mostrar os nossos direitos, querer competir com o homem. Por que competir, queridos? Deus criou o homem com um propósito, criou a mulher com um propósito para dar certo, amém, queridos? Para termos famílias funcionais, famílias saudáveis. E nós vemos tantas mulheres. Qual o resultado disso, queridos? Querendo competir no mercado de trabalho, querendo ser melhor do que o homem. Sabe qual é o resultado? Acredito que muitos de nós temos visto isso. Mulheres sobrecarregadas, mulheres adoecidas, não é assim? Depressivas, com síndrome do pânico, desesperadas, ansiosas, porque isso cansa. Não é o lugar que o Senhor nos chamou, queridas. E aqui eu não estou dizendo que nós não podemos então entrar no mercado de trabalho. Não, minhas amadas. Tem a ver com o nosso coração. Às vezes você como esposa ganha mais do que o seu marido, e não há problema nenhum nisso. Quando você entende o seu lugar como esposa, mesmo ganhando mais, você é a esposa, ele é a autoridade sobre a sua vida. Amém? E você está ao lado de uma missão. Aleluia. Amém, Jesus. Já li? Salmos. Não li. Vamos ler bem alto Vamos juntos? lá. Proclamarei. Oi. Pede-me. Amém. Quantos querem alargar sua tenda, a tenda da sua família? Quantos veem seus filhos como missionários, como homens de Deus, empresários, como profetas, como pregadores, como pessoas que cumprem o propósito do Senhor, amém?
Coloque, sabe, as mãos sobre o seu filho. Você pai, você mãe, tem autoridade sobre o seu filho. Coloque as mãos sobre a cabeça do seu filho e ore, da sua filha, e ore, abençoando a vida dele. Fala: Senhor, enche essa pessoa, enche o meu filho, enche ele do Espírito Santo, que ele cumpra o propósito do Senhor aqui nessa terra. Nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia. Nós queremos sim, ganhar as nações por herança, que os nossos filhos sejam uma bênção para as nações, amém? E a honra também troca a atmosfera de punição por discipulado. O ambiente da graça, o ambiente da honra, troca aquela atmosfera de punição, de um Deus punidor, de um pai e uma mãe que só sabem punir. Irmãos, como nós lemos nos versículos anteriores, que Jesus olhou para a gente com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia. Ele olhou com um amor incondicional. E é essa graça, é essa atmosfera, é esse ambiente, um ambiente de discipulado. Meu filho, senta aqui, eu quero conversar com você. Quero te dizer, se você não chegar primeiro na vida do seu filho, alguém vai chegar. Se você não chegar primeiro na vida da sua filha, alguém vai chegar. E depois, para você reconquistar esse coraçãozinho, não é fácil não. Então você é o discipulador, não transfira a responsabilidade para a igreja, para a escola, para outros discipuladores. Irmãos, a igreja, a escola, outros lugares são lugares que vão complementar o discipulado que precisa começar na sua casa, na sua família. É você que tem que sentar ao redor da sua mesa e discipular os seus filhos. É você que tem que orar pelos seus filhos. É você que tem que mostrar o caminho em que ele deve andar. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho. Não é um caminho. Não é, você falar, faça isso. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. Andar no caminho é andar com ele, é andar com ela, é mostrar o caminho. Mas eu quero que o meu filho, uma vez, irmão, há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim: como eu queria que tivesse culto todos os dias, para que minha filha pudesse todos os dias estar na igreja. Eu falei: que ótimo, seria maravilhoso isso, né? Uma programação todos os dias. Mas a pergunta que foi engasgada, que eu não tive coragem. E você? Quer a presença todos os dias? Você quer Jesus todos os dias? O seu filho, a sua filha, ver Jesus em você todos os dias? E, por incrível que pareça, irmãos, essa pessoa, ela quase não vinha na igreja, mas queria que a filha estivesse aqui. Irmãos, os seus filhos, eles vão ver aquilo que você está fazendo. Jovens, aproveita isso. Vocês que no futuro aí vão casar, vão ter filhos. A sua vida, o que você está construindo agora, não importa a sua idade, o que você está construindo agora, vai tocar a sua próxima geração. Filhos, vai tocar a sua família, amém? Então, veja o que você está construindo, aproveite o momento. Aproveite esse tempo que o Senhor está se derramando em nosso meio, na presença, os jovens, os adolescentes. Então, essa atmosfera tem que ser uma atmosfera de graça. Irmãos, eu não estou falando que você vai concordar com o erro do filho, que você vai aceitar, não é isso. Eu estou falando que você dá uma liberdade para que ele seja gente, para que ele seja ser humano, para que ele chore quando precisa chorar, para que ele abra o coração quando estiver angustiado, quando estiver sentindo dor. Quantos jovens e adolescentes, quantas crianças são repreendidas, não tem um ambiente de graça, mas só um ambiente de punição, e crescem fechados para o propósito que Deus destinou para a vida deles. E por isso, em nome de Jesus, que nós possamos colocar um ambiente, uma atmosfera de graça, uma atmosfera de discipulado, para que os nossos filhos sejam amados como eles são, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, diz assim, Hebreus 12, 5 e 6, meus filhos queridos, tem alguma coisa errada aí, peraí.
É a versão que está errada, né? Mas tudo bem, vamos ler então na tela lá. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Verso 6. Pois o Senhor disciplina quem? Ama. Fala assim, obrigado, Senhor, pela sua disciplina. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. A minha versão que eu coloquei aqui foi: meus filhos queridos, não desprezem a disciplina de Deus, também não sejam esmagados por ela. Ele disciplina o filho que ama, o filho que ele abraça, ele também corrige. Mas antes disso, vem o amor, vem o ambiente da graça, vem a oportunidade de abrir o coração, vem a oportunidade do arrependimento. E é isso que Deus deseja de nós. Bill Johnson disse assim: quando a graça é o ambiente, uma cultura, ela dá ao pecado que habita no coração das pessoas a oportunidade de se manifestar. Eu acho que você não entendeu essa palavra. Eu vou ler de novo para você entender. Quando a graça, o ambiente da graça, natural, é a cultura da família, ela dá ao pecado que habita no coração dos. Se você sabe disso, nós nascemos com o coração caído, nós nascemos por causa de Adão e Eva, com o coração caído, com o coração em pecado, com a vida em pecado. Mas quando esse ambiente é um ambiente de graça, o pecado que habita no coração das pessoas tem a oportunidade de se manifestar. Porque o ambiente é de graça, é um ambiente de reconciliação, é um ambiente de perdão, é um ambiente de cura, é um ambiente que promove o amor de Deus, é um ambiente que traz cura para aquele que é necessitado da presença do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós temos, a gente compartilhou, acho que foi ontem também sobre isso, a gente tem experimentado isso, amém? Pessoas que tinha muita resistência, talvez muito medo de abrir o coração para líderes, né? Quantas pessoas que chegaram e hoje a gente louva muito ao Senhor, né? Pelas pessoas terem conseguido, nos procuram, abre o coração e esse ambiente leve, né? Que traz cura, gera vida, queridos. Nós precisamos aprender com Jesus, né? Jesus escolheu talvez, ele escolheu 12, talvez os 12 piores, para caminhar com ele, queridos. E como nós, como seres humanos, quem somos nós para querer apontar para o erro do outro, né? Para querer olhar para o cisco, né? Assim, do outro, na vida do outro, ao invés de olhar para a trave que está no nosso olho e primeiramente nos consertar. Quantos estão entendendo essa palavra aqui, queridos? Amém. Nós precisamos quebrantar o nosso coração diante do Senhor. Quebrar mesmo o orgulho. Para que a gente consiga olhar com o outro com um olhar de empatia, com um olhar de graça. E aqui nós não estamos falando de passar a mão em cima de pecado na cabeça, né? De ser conivente com o pecado de maneira nenhuma, queridos. Deus, preste atenção, Jesus nos ensinou. Através da vida dele, ele não procurou pessoas perfeitas. Na verdade, nós vimos o tempo todo Jesus combatendo os religiosos que eram aparentemente perfeitos aos olhos da religião, não é assim? E Jesus combateu esse tipo de comportamento. O que Jesus nos ensina, queridos? Ele deseja ver corações quebrantados, corações arrependidos. Né? Quem foi o homem segundo o coração de Deus? Um homem perfeito? Davi, queridos. O pastor já falou aqui que ele os 9 mandamentos lá, ele quebrou lá, né? Os 9 mandamentos. Pecou em quase todos. Mas qual era o grande diferencial na vida de Davi que nós precisamos aprender? Ele errava. Ele pecava assim como nós, que somos falhos, pecadores. Mas Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele rasgava suas vestes, ele se arrependia e ele não fazia de novo. Amém, queridos? Amém. Ele realmente convertia o coração, buscava melhorar, estava sempre buscando melhorar diante do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Então estamos falando da honra. O que a honra traz para o nosso lar? Sexto tópico: faz com que um lar brilhe a luz de Cristo. Quantos aqui querem brilhar a luz de Cristo lá fora? Aleluia. Quantos aqui querem fazer a diferença nessa geração? Quantos aqui querem ser uma família referência na vida de outras pessoas, queridos? Amém? Que a nossa luz possa brilhar lá fora. Mateus 5,16. Aleluia, queridos. Somente assim nós conseguiremos impactar uma sociedade e impactar uma geração. É nos posicionando em obediência, sendo luz nas trevas. Mateus 5,16. Amém. Mateus 5,16. Vamos lá. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Aleluia. E aí tem uma frase aqui do nosso pastor querido Carlito Paz: o avivamento não acontece quando o fogo cai. Ó. O avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha. Aleluia. Amém? Glória a Deus, que esse fogo da presença do Senhor possa ser espalhado em Trancoso, na região, na sua casa, na sua escola, aonde você estiver, que você carregue a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quantos estão esperando avivamento aqui? Amém? Vamos combinar uma coisa? Enquanto a gente está esperando um avivamento coletivo, vamos buscar um avivamento em nossa vida, em nossa casa. Você pode começar na sua casa um avivamento. Como? Fechando o seu quarto, orando em secreto, e o seu Pai que está em secreto vai te recompensar, se enchendo do Espírito Santo. Enquanto você se enche do Espírito Santo, a sua casa também enche do Espírito Santo. Enquanto você se enche do Espírito Santo, as pessoas ao redor vão se encher do Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, o avivamento vem sobre a sua vida e ele vai espalhando nas pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque você está representando Cristo. As pessoas estão vendo Jesus em você. O fogo aceso na sua vida vai acender as pessoas que estão do seu lado. O fogo aceso na sua vida vai se espalhar como um grande avivamento. E para a gente impactar a nossa casa, primeiro precisa começar de mim, primeiro precisa começar de você, amém? Ah, mas eu não sou o pai da casa, irmão. Você é filho, que você seja o canal de bênção para começar um avivamento no seu lar, amém? E para a gente finalizar o capítulo, o tópico 7, de um ambiente de honra, de um ambiente de graça, aquilo que vai trazer para a sua vida é que o ambiente da honra, quando você honra, une os corações das gerações, de todas as gerações serão unidas, a bênção virá sobre a sua casa, a bênção virá sobre a sua família, a bênção virá sobre as suas gerações, a bênção pode vir sobre até 1000 gerações da sua vida, a partir da sua vida, a partir daquilo que você fizer para o Senhor. Por isso que Malaquias, o último versículo, Malaquias capítulo 4, versículo 6, é o último versículo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, da Velha Aliança. É como se Deus estivesse falando assim, ó, vai trocar aliança, vai trocar, agora vai chegar o meu filho, vai entrar uma nova aliança, vai entrar uma nova geração. Agora o pai estava falando que viria o filho, e agora é o filho que vai falar do seu pai. Agora é Jesus que vai apontar para o Pai. Então as gerações vão se conectar. Está acabando o Velho Testamento, está chegando o Novo, está chegando Jesus, aquele que vai fazer a diferença na sua vida, na sua família, na sua casa, se você der honra a Ele, se você honrar os seus. Por isso que o Senhor diz, e Ele fará. Quem fará? Deus fará, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. Repare que primeiro é o coração do pai que se volta para o filho, é o coração do pai, dos pais que se volta para os filhos. Quantos pais querem se posicionar nos seus lares aqui? Você, começa em você, não começa nos filhos,
Mas filhos, olha aqui para mim, pode começar em vocês também. Caso seus pais não estejam aqui e não tenham esse entendimento, você pode provocar no seu lar que os seus pais se voltem o coração para você, para a sua geração, e você, como filho, também vai se voltar o coração para os seus pais, e essa geração vai ser unida. É pai e filho trabalhando junto, é Deus, é Jesus, e quando Jesus foi, veio o Espírito Santo. É pai e filho trabalhando junto. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com... Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Só queria falar quantos pais nós temos aqui? Pais e mães, né? Pais. Amém. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos uma responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos. Amém? Se você ainda não é pai e mãe, mas eu tenho certeza que você pode impactar a vida de uma criança, de uma próxima geração, aonde você estiver. Nós temos a responsabilidade de refletir a imagem e semelhança do Pai. Glória a Deus. Queridos, isso é muito sério. Nossos filhos, a próxima geração, vai olhar para nós como referência do Pai. Eles vão fazer uma projeção da forma com que o Pai trata o filho, uma projeção de como que Deus, de como ele vai se relacionar com Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Amém. Amém? Nós como mães temos aí um papel parecido com o do Espírito Santo, né? De consolar. Deus nos chamou com esses dons e habilidades, né? De trazer mais esse lado emocional. E o pai tem o papel, como já foi falado aqui, de dar destino, de dar identidade, meu filho amado. Então quando nós quebramos esse princípio, queridos, nós estamos refletindo a imagem de Deus para os nossos filhos de uma forma distorcida. E ele vai crescer com essa imagem distorcida e não vai ser legal. Ele vai ter dificuldade de se relacionar com Deus de uma maneira saudável, de entender Deus como um pai que ama, como um pai que disciplina em amor. Amém, queridos? Que nós possamos guardar essa palavra no coração e a cada dia mais buscar crescer em maturidade no nosso relacionamento com Deus Pai, com o nosso Criador. É Ele que vai se revelar a nós e nos ensinar e nos capacitar a criar os nossos filhos no centro da vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Atos 2,17, vamos ler juntos? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Ei! Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família. Os seus filhos, eles serão uma bênção na presença do Senhor. Os seus filhos cumprirão o propósito que eles foram chamados para o Senhor, a partir do momento que você se posicionar em nome de Jesus. Amém? Vamos rapidamente recordar então o que a honra traz para o nosso lar, o que ela é manifestado. Diga comigo assim: paralisa as ações destruidoras de demônios. Fala assim: Pai, em nome de Jesus, me perdoa, paralisa a ação do demônio, a ação do diabo na minha casa. Na minha casa, só o Espírito Santo tem legalidade de trabalhar, de agir e de estar. Amém? A segunda coisa, reconhecer o valor de cada um. Tem um louvor que fala assim: você tem um valor. Como é que é, Bruno? Canta aí. Diga para o seu irmão: você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Eu venho falar. Eu venho falar. Glória a Deus. Reconheça o valor de cada um.
A terceira coisa, traz vez aos relacionamentos. A quarta coisa, empodera destinos extraordinários. A quinta, troca a atmosfera de punição por discipulado. A sexta, faz com que um lar brilhe a luz de Jesus Cristo. E a sétima, une os corações das gerações. Amém? Glória a Deus. E como ativar o melhor de cada um no seu lar? Vamos ficar de pé para a gente repetir, adorar, buscar. Glória a Deus. Eu sei que vocês amam a palavra, nos amam. Gostaria de ficar aqui mais um tempo, mas amanhã a gente tem que trabalhar, né? Amanhã você tem que levar para o seu trabalho a presença do Espírito Santo, amém? Amém. Como ativar o melhor de cada um no seu lar, primeiramente? Diga assim comigo: eu preciso amar intencionalmente a todos. Irmãos, assim como Jesus nos amou, nós precisamos amar. Coloca para mim aí, Mateus, 1 de João, no capítulo 3, versículo 16. 1 de João. Vamos ler juntos? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos. Amém ou não amém? Glória a Deus. Colecione palavras proféticas. Fala assim: eu vou falar, profetizar sobre a minha família, sobre cada integrante, e em especial aos meus filhos, aqueles que têm filhos, né? Amém. Diga assim: diga para o seu irmão assim: tenha um tempo de qualidade com cada integrante da sua família. Amém? Descubra e respeite a personalidade de cada um. Demonstre amor com expressões que mais comunicam com cada um. Irmãos, o que custa? Ei, homens, vou dar uma dica aqui. Olha para mim. O que custa você sair para o seu trabalho e deixar uma cartinha ali de amor para sua esposa? Obrigado por fazer parte da minha vida. Obrigado por cuidar bem dos nossos filhos. Obrigado por ser uma auxiliadora no meu ministério. Obrigado por ser uma pessoa que obedece a Jesus. Manda um WhatsApp. Obrigado, abençoa, né? Amanhã eu vou ter que fazer isso. Fica a dica, hein? Tem que praticar. Gente, eu É só queria falar, abrir um parênteses aqui. Olha, nós somos privilegiados, amém? Fazer parte dessa família, creia nisso. Essa igreja tem tanta ferramenta, gente. Não tem desculpa. Nós aplicamos aqui o DISC. Quem já fez o teste do DISC aqui? Muito bem, tem muita gente sem fazer, fica ligado, tá? Nós fizemos na abertura do Curados pela Graça esse ano. O que é o DISC? Descobrir os temperamentos. Nós temos diferentes temperamentos. Isso é uma ferramenta poderosa, queridos, para a gente aprender a se relacionar, entender as reações do outro, que é diferente da minha, e assim a gente consiga realmente ter relacionamentos saudáveis, mais amáveis, amém? Também nós estamos falando aqui das linguagens do amor. Já tivemos aqui na igreja, acho que 2 vezes aplicamos o curso das 5 linguagens do amor. Quem já viu falar nas 5 linguagens do amor? Tem o livro do Gary Chapman, quem tiver a oportunidade de ler. É poderoso, queridos. Existem linguagens. Às vezes você está falando português, o cônjuge fala grego e está uma confusão. Existe uma forma correta, adequada de eu acessar o coração do outro. Amém, queridos? Isso é ferramenta, isso é poderoso para que a gente tenha um ambiente saudável, um ambiente de honra. Amém? Amém. Tenha um tempo de oração e gratidão com a sua família. Irmão, em nome de Jesus, nós estamos aí no mês da família, pelo menos todos os dias. Tenha um tempo ali com a sua família, que seja no café da manhã, que seja no almoço, que seja na hora de deitar, mas se coloque diante da sua família e tenha um tempo com eles, ministre, ore, agradeça. Assim você vai estar ensinando os seus filhos
como é ter um coração grato, como é ter uma vida que adore ao Senhor através das suas atitudes. Ouve o coração, né? Acho que esse é um momento muito especial, a mesa, né? Um momento de restauração, um momento de realmente perguntar: e aí, meu filho, como você está? Né? Perguntar para aquele que mora, às vezes nós estamos no mesmo ambiente, mas passa despercebido, não ouve o coração, não ouve qual é a sua necessidade. Está tudo bem? Nós precisamos, queridos, resgatar esses princípios dentro da nossa casa. Isso precisa se tornar uma rotina. Amém? Evite a ofensa, irmão. Na hora que você estiver com aquela, com aquela ira abençoada, guarda as línguas entre os dentes. Guarda a sua língua entre os dentes. Evite a ofensa. Procure perdoar sempre. Procure ouvir. Estabeleça uma comunicação aberta. Ouça a todos, ouça o coração de todos, ouça o que eles têm para falar. Cuide das finanças da sua família. As finanças vão promover destino para a sua família também. Ainda esse mês vamos ter um seminário nesse tema, amém? Finanças, fiquem ligados. Não meça esforços para integrar a todos da sua família, na família da fé, sabe? O que você pode fazer para o Senhor, isso vai te ajudar muito no seu propósito. Inclusive envolvendo, a sua família nos ministérios da igreja, trabalhando para o Senhor, isso traz senso de propósito. Ore para que seus filhos, ore para que eles tenham bons amigos, ore para que o céu esteja sobre o seu lar, a presença do Espírito Santo, com palavras de conhecimento, profecias, palavras de cura. Incentive a todos uma relação de cuidado uns com os outros, cuidando da alma, cuidando das emoções. Celebre Deus nos feitos que Ele tem feito na vida de cada um. Sabe, o filho que tirou uma nota boa em uma matéria, celebre ali, mesmo que ele não tirou uma nota boa na outra matéria, mas celebre que ele tirou a nota boa, não foque na que ele tirou a nota ruim, veja o que ele pode melhorar na outra matéria. Celebre os feitos de Deus na vida de cada um deles, não permita a rivalidade entre os filhos, algo que é muito ruim. Queria destacar isso aqui, queridos, não permita a rivalidade nociva entre os filhos. Queridos, nós precisamos ser apaziguadores, amém? Para vocês que não têm filhos, nas rodinhas que vocês andam, vigiem nas conversas, sejam apaziguadores. Às vezes vem uma sementinha, um foguinho, e ao invés da gente apagar o foguinho, joga mais palha, mais... misericórdia, queridos. Que sejamos apaziguadores dos nossos filhos. Mostra um outro olhar da situação. Às vezes vem uma pessoa, você viu o que aconteceu? Mostra um outro olhar. O olhar de Jesus, o olhar do céu para a terra. Ajude essa pessoa a se aproximar da presença. Amém? Que nós sejamos apaziguadores dentro do nosso lar. Amém. Empodere o primogênito da sua casa. Você que tem mais de um filho, empodere o primogênito. Ele vai ser a referência para os filhos menores. Começa de cima para baixo. Então empodere o seu primogênito. Amém. Faça atividades de descontração com a sua família. O riso, a alegria traz unidade na família. Exerça um ambiente de fé, de amor, de graça, de leveza. Ore pela santidade de todos. Ore para que tenha temor de Deus no seu lar. Ore para que cada um tenha uma experiência própria com a Trindade Santa, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O objetivo de todos na casa, de todos na família, é para cooperar uns com os outros, para que cada integrante cumpra o propósito, aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com nossos louvores, com cânticos, em nome de Jesus.